Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Vamos entrando. Hoje estou fazendo a live. Tudo bom, Ana Paula? Josefa, tudo bem? Fazendo a live num horário um pouquinho diferente. Oi, Vera, seja bem-vinda. Silvia. Silvia do fã-clube do Werner. Que bom, que prazer ter você aqui. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Gente, semana passada não consegui fazer a live, a gente teve um probleminha de agenda com o Pirindelli, mas estamos aqui. Olá, Caio, seja bem-vindo. Tudo bom, Eugênia? Como passou o final de semana? Oi, Érica, seja bem-vinda. Gente, já estamos na segunda quinzena de maio. O que é isso? Como é que voa esse ano? Pelo amor de Deus, alguém me explica o que está acontecendo. A gente continua preso em casa, quem pode, né? E o ano voando. Daqui a 2 semaninhas estamos entrando em junho, mês 6, metade do ano. É impressionante. Me conta. Vocês já foram vacinados? Alguém da família já foi vacinado? Como é que vocês estão na expectativa da vacina? Conta pra mim. Eu vou vacinar em junho, metade de junho. Tô super ansiosa pra chegar a data. E aí, Maria de Socorro, tudo bem? Gente, vamos aproveitar esse iniciozinho de live e chamar quem ainda não viu que a gente começou a live. Vacinou hoje, Érica, que maravilha, parabéns, que bênção, que bênção. Bom, vou chamar uma galera aqui que eu vi que ainda não entrou, avisar que a gente já tá aqui. Pronto, já mandei para umas pessoas. Gente, não esquece de apertar o coraçãozinho, viu? Apertando o coraçãozinho, a nossa live fica bem situada ali naquela barrinha de lives. Nívia Maria, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Muito bom, muito bom. Fizemos um trabalho juntos, né, com o Werner. Uma Paixão de Cristo que foi emocionante, muito legal. Nossa, a Maria de Fátima está dizendo que já tomou as 2 doses. Que bênção, que maravilha. Olá, Leonardo Padula, tudo bem? E aí, galera, animados para nossa live? Eu acho que vai ser muito bacana, né? Werner é ator, roteirista, cineasta, diretor, né? Estudou História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, morou por lá um tempo e veio para a Globo, onde de cara estreou um sucesso também com a Nívia Maria, A Casa das 7 Mulheres. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Tiago, que bom ter você aqui. Amores, façam perguntas durante a live, tá bom? Que o Werner vai respondendo conforme as perguntas forem pintando. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda. E aí, como é que vocês estão, amores? Me conta. Deixa eu dar uma olhadinha se o nosso convidado já tá por aqui. Ele estava ministrando um curso até às 9. Vamos ver se ele já apareceu. Ele ainda não tá por aqui, não. Vou até mandar uma mensagenzinha para ele no WhatsApp. Regina, seja bem-vinda. Pronto.
Silvia Carreira esperando as vacinas, é isso. Andréia está dizendo aqui, estamos no limite dessa pandemia. Pois é, tá todo mundo um pouco cansado, né? Disso tudo que a gente está vivendo, porque é um turbilhão de emoções no final das contas. É a gente presa em casa, os trabalhos que para muita gente abalou, né? O meu mercado nem se fala. Obrigada, Érica. Gostou do meu blazer? Muito obrigada. E não tá fácil para ninguém, né? A convivência acirrada com a família, as pessoas não estão conseguindo se distrair, né? Ninguém tá conseguindo tirar férias, viajar, passear. Bom, tem aí uma galera que tá fugindo do que é solicitado pelas autoridades, pelo menos as autoridades sanitárias, que é ficar em casa, não fazer aglomeração. Oi, Cida, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigada, Maria de Fátima, muito obrigada. Ah, peraí. Deixa eu falar aqui com o Werner no... Ele não tá achando a live. É porque é tanta live essa hora que fica difícil achar na barra de rolagem, né? Não é fácil, mas ele já vai entrar. Sua filha foi pra Dubai, Vera? Já vacinou lá, né? Primeiro mundo é outra coisa. Ó. Nosso entrevistado entrou. Vamos logo chamá-lo. Olá, querido. Finalmente eu consegui encontrar você. Conseguiu me achar? É Tudo muita bem? gente no Instagram essa hora fazendo live, né? É, exato, e não estava aparecendo naquela barrinha, e fui procurar você no WhatsApp para saber o que estava acontecendo. Tudo Pronto, bem? nos achamos. Tudo ótimo. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Estou muito Obrigado. feliz de ter você aqui. Eu sei que hoje é um dia mais apertado para você, que é um dia de curso, é um dia longo, mas graças a Deus a gente mexeu um pouquinho no horário e deu tudo certo, né? Deu tudo certo, certo, sim. Deu um alarme, por isso que deu uma pausada aqui. Vamos lá, Werner, vamos começar a conversar, porque a gente tem um longo papo para bater e uma hora passa voando, né? Passa sim, passa Então, sim. me diz uma coisa, você nasceu em Porto Alegre, mas você foi criado entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? E lá É, você já começou a fazer teatro em torno dos 15 anos. Mas depois exato. você foi para Porto Alegre cursar História na Federal de Porto Alegre, certo? E fazer teatro, né? Na verdade, eu continuei fazendo teatro enquanto que na hora de fazer vestibular, a gente fica pensando, poxa vida, eu quero fazer teatro, mas eu também gosto de história. Aí, como E eu tem tudo sabia a que eu ver, ia, né? eu ia desenvolver, eu ia ser ator, eu sabia disso. Então, eu resolvi estudar história, porque senão jamais estudaria outra coisa. E Sim. assim, essas duas coisas se casaram muito bem. Eu agradeço muito a toda a metodologia que eu aprendi em história e agradeço muito, isso me tem sido muito útil sempre. Maravilha. E lá você, então, em Porto Alegre, se envolveu com um grupo de cinema também. E Sim, fizeram várias produções, inclusive produções super, super premiadas. Só que de lá para cá, a Globo te chamou, te capturou, te trouxe para o Rio de Janeiro, onde você já explodiu. Mas conta pra gente como é que foi esse percurso desses primeiros anos, como foi fazer teatro lá, cinema, até chegar ao Rio de Janeiro. Porque tem muita gente, hoje em dia já se sabe, mas na época as pessoas não tinham noção de como a produção de cinema, inclusive, em Porto Alegre, era grandiosa, né? a produção de cinema é grande no Sul. Eu fiz muitos filmes ao longo da minha vida, né? Eu acabei de filmar semana passada o 43º, meu filme número 43. E,
E boa parte disso foi filmado no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E depois eu filmei pelo Brasil todo, mas ainda assim uma boa parte filmado lá. Eu comecei dirigindo longas metragens. Foi assim que eu comecei no cinema. E depois eu fui fazendo, então, focando mais no trabalho de ator, né? Eu dirigi muita publicidade, fui diretor de comerciais durante 10 anos. E Nossa, aprendi muito dirigindo publicidade. E como eu sou ator, assim, eu sou autodidata, mas de formação mesmo, assim, de ler sim. muito, de aprender muito. Dirigir publicidade foi uma coisa muito legal para mim, porque E você deve ter trabalha sido muito legal também para os atores que atuaram com você, também, porque você ser trabalha muito com não atores. diretor-ator tem um diferencial absurdo, né? Total, total, tem diferencial. É Faz muita diferença. diferente, o diálogo é diferente. É. O E as nosso pessoas, com o diretor é diferente. sim, e as pessoas não têm muita noção, mas publicidade, numa boa parte da publicidade, você está fazendo um curta-metragem em 1 minuto, né? Não é uma tarefa nem um pouco fácil, né? Digamos que é uma Não, não é tarefa não. bem difícil. É difícil e você trabalha 1 ou 2 dias inteiros para fazer um comercial, às vezes até mais, depende do tamanho É, da produção. Mas o legal foi trabalhar com não atores e tirar desses não atores aquilo que um ser humano, qualquer pessoa, é capaz de dar. Isso foi um aprendizado para mim e foi para mim tanto como diretor, para mim como ator também, para com ver certeza. como funciona uma pessoa quando ela não sabe ainda, né? Não Quando tem ela os recursos, não né? tem. Isso foi muito legal, foi muito bacana. E eu tinha 44 anos quando eu vim para a Globo. Eu vim para o Rio com 44 anos, aí foi aquela coisa, explodiu mesmo e tal. E foi, foi eu chamo de meus dias de Paul McCartney. Foi uma loucura mesmo aquilo, foi uma loucura, Com porque ninguém me certeza. conhecia e de repente era uma coisa que todo mundo queria ver e ter e tocar É, e virou o fotografar. galã da Globo, né? Virei, É. Não, e com certeza você já tem mais maturidade, porque com 48 anos, com 44 anos, o 34. homem já está mais maduro, já passou por muita coisa. Você, então, trabalhando com arte, nem se fala, né? Porque a gente passa por altos e baixos, muitas experiências. O laboratório, muitas vezes, também te traz experiências incríveis que na vida de uma pessoa que não trabalha no meio artístico jamais seria tangível, né? Enfim, chegar É, aqui já com um pouco mais eu encorpado deve tinha ter sido mais confortável. claro, eu tinha uma trajetória já de cinema com premiação em toda parte, tanto como Sim, diretor como ator, premiações no Brasil, premiações fora do Brasil. Então eu não cheguei desbundando, sabe? Não teve o sim. deslumbre, não teve deslumbre. Eu sabia bem onde eu estava. Eu sei que existe um fenômeno no Brasil chamado Rede Globo, é um fenômeno, talvez um fenômeno que não exista em outra parte do mundo, algo tão fenomenal assim, no sentido em que eu estou dando, né? Quer dizer, Sim. essa penetração da Globo, essa apresentação, e até o nível de trabalho que da teledramaturgia da Globo, que é sensacional, né? A gente tem um trabalho de excelente qualidade E na você chegou numa teledramaturgia. grandíssima produção, numa produção que não era uma produção qualquer, uma coisa muito de estúdio, era uma produção grandiosa, contando uma É. história muito interessante. Enfim, foi uma produção que marcou aquela época não só pelo tamanho dela, pela grandiosidade dela, mas pelo que ela contava, né? Pela história que ela trazia. Então, assim, você chegou numa casa nova, que era a TV Globo, num lugar com uma mega estrutura, talvez antes você não tivesse tido nem nas suas maiores produções uma estrutura tão grande para realizar um projeto desse, né? E como foi isso para você encontrar essa estrutura toda, o acolhimento da equipe, o acolhimento do elenco? Ah, não, o acolhimento foi a melhor parte, porque eu rapidamente encontrei a minha turma dentro da equipe, dentro do elenco Sim, também. Estávamos todos nos reconhecendo, porque
a gente se sabe quem é do pessoal e quem não é, né? Sim. Então isso foi muito legal, assim, porque eu também logo me senti em casa no Rio de Janeiro, né? Eu me mudei para o Rio de Janeiro, e depois veio a minha família também, meus filhos pequenos, minha mulher na época e a mãe deles. Foi muito, foi esse ser bem recebido foi uma coisa muito legal, assim, sabe? É um momento, um período muito inesquecível para mim, porque eu fui extremamente bem recebido e recebido com muita consideração, com muito respeito, né, pela história que eu trazia junto, pelo Com conhecimento que eu cer- trazia. com certeza. Isso foi muito legal. Então eu estava em casa em 2, 3 meses, eu estava em casa, estava realmente rodeado de pessoas que eu admirava e que gostavam de mim e apaixonado por esse lugar, porque tem uma coisa assim, você poder trabalhar no nível dessa minissérie Casa das Sete Mulheres, que não é uma coisa rara, nem todas as minisséries são tão Sim, grandiosas. Mas você ter isso à disposição e ter aquelas cidades cenográficas enormes, maravilhosas à disposição, é um brinquedinho muito tentador. É um brinquedinho, e ainda nos pagam para fazer isso. sim, com certeza. Nívia Maria está aqui na live com a gente. Ah, querida Nívia, É uma das querida. primeiras pessoas que você encontrou já nessa produção e a gente teve a honra de estar junto também num trabalho muito gostoso que foi aquela Paixão de Cristo lá no Piauí, né? Há alguns Sim, anos atrás, que também foi sim. uma experiência muito Foi, prazerosa, foi muito muito legal, é bacana, verdade. É né? verdade. O teu fã-clube aqui da Argentina também está mandando beijo. A Silvia Carreira entrou desde cedo aqui na live. A Silvia, Tem... a Nívia estava nesse elenco da Casa das Sete Mulheres, que foi uma das pessoas porque a Nívia, por exemplo, é uma pessoa que eu acompanhava desde garoto, né, no trabalho Sim, dela. Ela também garota na TV, eu garoto na plateia e ela na tela. E foi uma coisa muito emocionante encontrar a Nívia, conhecer a Nívia pessoalmente. E assim vários outros colegas, né? E depois estabelecer ali um jogo dramático muito bom. Isso se estabeleceu dentro da Casa das Sete Mulheres. A relação dos atores é uma relação de trupe de teatro. Como a gente viajou muito, a gente acabou ficando muito amigo, né? Todo mundo ficou muito sim. amigo. Por vários anos depois, todas as últimas sextas-feiras dos meses, nós nos encontramos na antiga churrascaria Portão da Barra. Vários anos, todos os meses tinha um encontro. O Jaime Monjardim participava, e a gente se encontrava lá, o elenco Que da Casa das Sete delícia, que Mulheres. delícia. Normalmente, assim, quando se faz uma produção mais longa, já vira meio uma famíliazinha, mas quando rola essa história de viagem, não tem como não se aproximar muito, né? É muito gostoso, porque realmente você acaba passando muitos dias seguidos com aquelas pessoas, noite e dia, o tempo inteiro. E nos dias de folga está todo mundo ali disponível para confraternizar, para trocar, todo mundo também já começando a ter um pouquinho de saudade da família, então trocando ali, né, suas carências. É muito gostoso, realmente. E É assim, verdade. você teve muita sorte de iniciar na Globo numa produção tão bacana. Mas você emendou uma coisa na outra, porque logo a seguir você fez Kubanacan, né? Kubanacan, foi um mês depois ou dois, eu já estava em Kubanacan. E aí fui emendando, dali em diante eu fui emendando, né? Kubanacan é uma história muito bacana, porque é uma comédia, era um personagem de comédia mesmo, né? Que o Wolf era o Wolf e o Avec, o Sim. Avancini, que dirigiam. Depois o Wolf saiu, ficou só o Avancini, depois ainda entrou o Talma, mas e pedia para fazer a sério. Então o É. personagem era sério, mas carregando nas tintas, né? Fazendo um pouquinho de exagero no jeito dele, né? Um pouco Sim. exagerado. Foi muito legal fazer Dom Alejandro, o É. pai do Marcos Pasquim. E foi bom que você trocou radicalmente o estilo de interpretação, né? Foi um bom desafio. Você Foi. Algumas não caiu pessoas, naquela coisa de ficar estigmatizado naquele único personagem.
Não, algumas pessoas na casa acharam que eu não devia ter feito, que eu não devia ter aceitado. Da própria Globo achava. E eu não conhecia ainda como é que funcionava dentro da Sim, Globo. Eu disse, poxa, eu achei que quando eu recebesse um convite, isso fosse uma espécie de unanimidade discutida na empresa, né? sim. Mas não era, não era. Era um convite do Wolf, o Wolf insistiu bastante, bastante. Sim. Pô, eu, admirador do Wolf, gostava do trabalho dele, eu fui fazer o convite que ele estava fazendo. Depois você, pô, você devia ter feito em cima do outro, você estragou a repercussão e tal. Ah, não sei se é assim. Um ator faz um personagem atrás do outro, né? Se a É, gente e um puder, a personagem gente tão faz. diferente, né? Pois e ele usava um rabicho de cabelo, tinha um monte de coisa assim, né? Eu fazia uma dupla com o André Matos, que era mais ou menos o Pink e o Cérebro, sabe É, aquele desenho animado? O que que nós vamos sim. fazer hoje, Cérebro? Vamos tentar dominar o mundo. Ah, Era muito sempre o bom. Pink e o Cérebro. Muito bom. Ó, teu fã-clube do Brasil tá pedindo para você mandar um beijo também pro fã-clube brasileiro. Ficaram com Beijo, ciúmes do pessoal fã-clube. da Argentina. Beijo, beijo para a Argentina também. Silvia, beijo para o pessoal daqui. 2004, você também emendou várias produções, Seara do Destino, Começar de Novo, enfim. A coisa foi essa suposta bronquinha aí de que você não devia ter aceito porque atrapalhou a repercussão, isso não valeu muito não, porque você saiu depois emendando um projeto atrás É, do outro, né? eu não sei se foi uma bronquinha, se foi mais uma opinião, assim, que me Sim, deram uma letra, né? Me deram uma letra, assim. Porque, na verdade, havia uma coisa com a qual eu não tinha lidado ainda até então na minha carreira, que era essa larga repercussão pública, né? Para milhões de pessoas de um trabalho. Então, eu tinha que aprender a lidar com isso. Também se aprende rapidamente. E Senhora do Destino, eu fiz uma participação e começar de novo foi um trabalho muito legal, porque eu fazia o Anselmo e era casado com Natália do Vale e antagonista do Marcos Paulo, foi o último trabalho do Marcos. E fui um grande parceiro de trabalho, assim, sabe? Uma admiração, tinha uma admiração mútua, mas muito maior da minha parte, sabe? Por todo, daí de novo, né? Eu acompanhei ele desde garoto, ele é um pouco mais velho que eu, então, sim, quando, sei lá, ele tinha 18, estava fazendo novela, e eu tinha 12 e estava sim. assistindo aquilo. E Então, ele faz era uma um ídolo super meu. diferença, né? Faz uma Nessa super época, diferença. essa Você diferença. trabalhar com uma pessoa que você admira é muito legal, né? É. Depois eu sempre. Isso já tinha acontecido, já acontecia lá. Desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre fiquei muito emocionado e grato quando eu trabalhava com pessoas que eu admirava, né? E isso sempre acontece de geração para geração. Então eu estava começando com 20 anos e trabalhava com atores e atrizes lá do Sul que eu conhecia da plateia, né? Então cara, que legal. Olha só, eu posso bater uma bola, né? Como a gente fala, né? Os atores falam, posso bater uma bola com fulano, eu posso bater uma bola, né? Com o Marcos Paulo, Natália do Vale foi uma paixão secreta, sabe? Essas coisas. Isso é muito legal, foi um processo muito bacana que a gente tem na nossa carreira, que de repente a gente entra e contracena, não numa posição subalterna, a gente contracena mesmo, de Sim, igual para igual, com um ator que a com gente certeza. admira antes de ser ator. Sim. Olha, o teu fã-clube do Brasil está lembrando que você contracionou com a saudosa Eva Vilma em Começar de Novo, Exatamente, exatamente. Ela foi a né? minha sogra. Ela era É. a minha sogra, era a mãe da Natália do Vale. A E, Vanessa, cara, as primeiras cenas que eu fiz com a Eva foram muito, porque a Eva tem ela tem uma invenção, tinha, né? Uma invenção, a gente combinava coisas nos ensaios lá na sala de atores, ó, vamos fazer assim, aqui eu vou levantar, vou caminhar até aqui você me dá a mão, eu não solto, esse tipo de coisas, né? E aí, quando ensaiava com o diretor, já mudava. Ela não estava preocupada em ter a marca, ela estava preocupada com o que ela estava
que ela ia fazer naquele momento, ela ia inventar e criar a melhor de todas. Ela usava os ensaios para depurar. Ela tirava aquilo, tirava aquilo. Eu levei um tempo para entender. No início eu disse assim, pô, mas o quê? Nós tínhamos combinado isso, pô. Eu, eu entendi depois, eu disse assim, ela tá limpando a cena, ela está tirando o que nós combinamos, porque aquilo nós já combinamos, ela quer fazer outra. E um dia, quando eu finalmente entendi, 2 semanas depois, um dia ela olhou para mim e disse assim, 1 a 1. Só isso que ela me disse, eu entendi o que ela estava falando. Porque eu saía perdendo nas outras vezes. Daí, até que um Sim. dia deu certo, eu disse, 1 a 1. Muito bem. Maravilhoso, maravilhoso. Grande, grande Eva, sabe? A, eu chamava ela de Dona Eva. E a Dona É. Eva Eu te- foi tão. E é uma companhia fora de cena muito legal, culta, uma mulher que valia a pena sentar e ficar conversando e ouvir as histórias da Eva, ouvir os comentários, as opiniões da Eva, valeu a pena. eu tive o prazer de fazer algumas campanhas publicitárias com ela há uns bons anos atrás e foi sempre muito legal trabalhar com ela, foi sempre muito bacana. A Vanessa Barcelos, Werner, está perguntando para você o seguinte: quem você gostaria de contracenar e ainda não teve oportunidade de contracenar? Difícil, hein? Com tantos trabalhos. Não, e com tanta gente boa que eu gostaria de contracenar, nossa senhora, com quem eu gostaria de. Não, tem muita gente boa demais que eu gostaria de contracenar. É difícil dar essa resposta. É difícil. Cláudia Abreu, eu não trabalhei com ela ainda. Eu Cláudia acho que eu Abreu, gostaria ó. de contracenar com ela, né? Ela é uma Muito atriz bom. Ó, grandiosa, sabe? Grandiosa. tem o Instagram aqui, Acmus World, está perguntando: quando vemos você na TV aberta novamente? Nessa época de pandemia, a gente não sabe, ou vai ver numa reprise, que eu acabei de sair de uma, né? Eu estava em Sim. Haja Coração, e de qualquer maneira, quando terminei a última novela, ela terminou dia 12 de março de 1920, 2020. E no dia 17 começou o distanciamento social e todo mundo foi para casa, né? Ficamos em casa. E aí a Globo parou de trabalhar. Entre o dia 12 e o dia 17, eu estava em São Paulo fazendo a leitura de uma série, que seria o meu próximo trabalho. E direção do Maurinho Mendonça. E eu não sei, o que eu saiba, esse trabalho está suspenso, sem data marcada. Né? E gostaria muito de pegar uma novela, porque eu gosto muito do desafio da novela, sabe? Eu tenho assim, uma grande satisfação de fazer televisão. Eu gosto de fazer televisão. Gosto do desafio, acho difícil de fazer, acho complicado de fazer, porque as coisas não estão ali, não existem para à disposição dos atores. Os atores têm que se virar para fazer uma coisa boa, porque tem uma urgência do mecanismo todo, da massa de produto que a gente tem que gravar todo dia. É uma quantidade imensa de cenas, e de texto, e de figurinos, e de tudo, né? Então, tudo está ali para não ajudar o ator, né? Para fazer ele perder tempo, para cansar e tal. Ao contrário do teatro, que a gente tem aqueles 2 meses maravilhosos de ensaios, ou Ensaio. cinema, que fica repetindo 20, 30 vezes até ficar perfeito. Então, na televisão é o grande desafio que me deixa animado. Eu levanto de manhã feliz porque eu estou fazendo uma novela. Eu gosto de fazer. Eu gosto da relação com o público, com o povo na rua, sabe? Eu gosto Sim. desse carinho, da troca. Eu acho muito legal. Acho sensacional imaginar que eu estou, num determinado momento, simultaneamente sendo assistido por milhões de pessoas. 60 milhões, Sim. 80 milhões. É Eu acho absurdo, os isso. números são A absurdos. gente É não uma consegue loucura. botar 60 milhões de pessoas na cabeça. É. E todos estão Fora que assistindo você novela ao ainda mesmo tempo. fora que novela ainda é uma obra aberta, quer dizer, ela tem ali uma sinopse, uma ideia de para onde vai, mas na maior parte das vezes, no meio do caminho, as coisas vão
modificando um pouco, né? Então, não necessariamente aquela personagem que você iniciou com uma característica, ela vai até o final da obra com aquela característica. A novela ela se adequa também muito à reação do telespectador. E isso, às vezes, vai migrando de uma forma muito louca. E com essa urgência de produção de muitas cenas no mesmo dia, a falta de ordem, no sentido de ordem cronológica das cenas, também dificulta muitas vezes, né? As emoções. A gente sempre brinca, né? De Dificulta. gravar o velório antes da morte, enfim. É, e tem uma outra coisa que é interessante, porque como você tem que considerar que as pessoas não estão todas prestando atenção naquele momento, você precisa repetir informações. Então você faz muitas cenas com diálogos muito parecidos, usando outras palavras. Chega uma hora ali, pela volta de 5h30, 6 da tarde, que essas palavras começam a mudar de cena. Então você diz, não, mas essa palavra não era da outra cena. Eu não usava aqui, eu não falava, sei lá, não usava a palavra defunto, eu usava a palavra o corpo do morto. Agora eu estou falando defunto, não é na outra cena. E assim por diante. Então tem um momento em que cria essa confusão, assim, em que tem que tomar café, que é bom para a memória, e tem que prestar tem que dar um empenho maior ainda, uma entrega maior ainda ao trabalho. Eu saio de um dia de gravação desses assim, um dia cheio de cenas, muito cansado e muito grato, muito assim realizado, sabe? Eu tive realmente um belo dia de trabalho criativo, sabe? De inteligência criativa. Eu gosto disso. É muito bom, é muito bacana mesmo ter fechar o dia, você vê aquele roteiro todo riscadinho, né? É Todas as cenas verdade, é foram verdade. gravadas. É muito Isso é bom. bom, né? É muito bom. A Nara Dutra está perguntando aqui para você como foi contracenar 2 vezes como casais perfeitos com a Eliane Giardini, que também é uma delícia de pessoa, né? É super legal. A Eliane foi uma grande parceira, em cena e fora de cena. Nós ficamos muito amigos, assim, e muito parceira mesmo, de trocar experiências, de trocar opiniões. E em cena rola a maior química entre eu e a Eliane. Eu não sei, isso não é algo que se controle, que se possa Sim. determinar, olha, vocês dois vão fazer química. Isso acontece ou não. E acontece comigo, Kélia. Nós fizemos a Casa das Sete Mulheres, o Caetano a Caetana e o Bento, e fizemos depois Pérola e Max em Eterna Magia. Aham. E foi muito, muito legal. E sabe que tem o pessoal que publica fotos antigas minhas, meus trabalhos e tal, esses fã-clubes, assim, existem grupos só da relação Do Werner casal. e Eliane. Muito do Max e Pérola, Bento e Caetana, e tem que fazer mais um, tem que fazer. Eu adoraria fazer mais um, porque dá Sim, certo, dá química, né? É muito legal. Tem com sim. outros atores também da química, às vezes com atores homens. Eu e Sim. Luiz Melo, como inimigos, por exemplo, rolou maior química disso, funcionou muito bem. E, e- e tem outras atrizes também com as quais essa interação é fácil, assim, sabe? Parece que a gente toca de ouvido. É muito bom, né, quando isso acontece. E por mais hoje em dia até tem muito teste, né, se vai ter química e tal, mas principalmente em novelas, eu volto a dizer, às vezes o casal parece que vai ter química, mas a dramaturgia não ajuda também, não tem isso? Tem isso e tem também a gente, porque assim, ó, a gente, com o passar dos anos, a gente aprende a ajudar um pouco a química também, né? Tem coisas que os atores têm que fazer para ajudar a química. Sim, Eu não sei se a Nívia tá aí ainda, mas ela tá, deve tá. saber do que eu estou falando. A gente tem que dar uma forcinha, porque isso depende de um encantamento que acontece e que a gente pode fazer. Nós somos atores, nós sabemos fazer isso.
A Com certeza. dramaturgia, às vezes, pega o casal que faz química e resolve fazer uma outra coisa com o casal que faz química. Fazer, né, botar um para um lado, outro para o outro, eles quase não se encontram, porque não sei o quê, e daí a gente acaba desperdiçando isso. Né? É verdade. Nesse começar de novo, o meu casal com a Natália fazia muita química, tanto que o povo queria que permanecesse. E aí, como a história do Conde de Monte Cristo não podia ser mudada, a história do Conde de Monte Cristo, ele voltava, e era o Sim. garoto da adolescência dela, por quem ela tinha se apaixonado e tal. Então teve que tirar o Anselmo de cena. Mas esse, eu e Natália, também funcionou muito bem. Funcionou. E que nem como mais tarde a gente vai falar aí do casal que eu fiz com a Marisa Hort. Fiz Sim. dois, né? Esse Acha Coração, mas que teve pouca relação. Mas depois tem um Tempo de Amar, que foi um casal que funcionou super, super, maior química. E porque a gente ajuda também, os atores podem ajudar. Com certeza, com certeza. A Mariana Estônoga, está perguntando se você tem projetos para teatro pós-pandemia e está mandando beijos para você de Curitiba. Olha, um beijo. Adriana? Adriana? Mariane. Mariane, um beijo para você também. Tem um projeto, eu estou com uma peça pronta, montada, montada online, né? Montada, mas é que, como é uma peça praticamente sem cenário, ela está pronta. Eu e o Marcos Breda. Ah, que E delícia. só que ela está pronta desde maio há um ano. E eu não tenho o que fazer com isso, né? Não tenho o que Sim. fazer, lamentavelmente, nossa, nossa, nosso pessoal, a nossa turma, atores, técnicos de teatro e tal, nós somos os grandes prejudicados, sabe? Não é comerciante que é prejudicado. Nós estamos há 14 meses sem trabalhar, sem É uma faturar, sem loucura. entrar dinheiro, sabe? Isso é muito louco, cara. Muito louco isso. Como que as pessoas vão viver? É. Não é fácil, não é fácil. O nosso mercado está passando por uma situação muitíssimo delicada, muitíssimo delicada. É, tanto os artistas quanto os técnicos, muita gente em situação muito difícil, muito, 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 muito difícil mesmo. A Suzana está te falando saudades. Bento Gonçalves, uma das novelas que mais amei durante minha infância, A Casa das Sete Mulheres. Muito bom. Era uma série, né? Ó, Vanessa está perguntando qual das suas personagens tem mais em comum com o Werner. Ai, ai, ai. Tá. Não, em cada personagem tem um detalhe que você coloca que é aquele detalhe que você diz assim, não, essa é a minha contribuição pessoal para, né, mas é sempre um detalhe que vem junto com o autor, né? Eu gostava muito da honestidade de propósitos, da firmeza de propósitos do Bento Gonçalves, mas a Maria Adelaide fazia isso também, Sim. botava isso, né? Assim como a capacidade de negociar, sei lá, de ser uma espécie de diplomata ou de estadista do conselheiro Francisco, também eu gostava muito disso, isso em Tempo de Amargo. Muito. Então cada um tem uma coisa que é da gente, né? E tem uns personagens mais brincalhões. Em Babilônia eu fazia o dono do morro também fazia gostava de pregar sustos nas pessoas, era meio de mau gosto, mas é um personagem brincalhão. Então essas coisas vêm vindo. Eu vi ali que o Edson Erdmann, diretor de televisão, de de os curtas-metragens dele, eu já trabalhei com ele, tanto na televisão quanto em curto, também faz muito evento. Ele mandou um abraço, eu estou devolvendo um abraço para ele. Ai, que Ele é um bacana. grande, Alice grande Baltezan. parceiro. Bacana. Alice Baltezan está aqui, ela está dizendo que teve a honra de ser sua filha uns dias atrás e que foi maravilhoso. Em alguma produção que vocês A Alice, fizeram. sim, porque nós fizemos um filme, um média-metragem, a semana passada. Um média-metragem aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou em Porto Alegre agora. A direção do Diego Müller, que é um cara que inclusive me dirigiu em duas novelas aí na Globo, mas que também é do Sul, ele veio dirigir. E a Alice era uma das minhas filhas, é verdade. Oi, Alice.
Beijo para você. Muito bom, muito bom. Diz uma coisa para mim. Você tem esse currículo enorme de cinema, de teatro e televisão. Tem algum veículo que te toca mais? E como é o teu processo criativo em cada um desses veículos? Porque o estilo de interpretação, com certeza, é bem diferenciado, né? É, é. Olha, o que mais me desafia, o que eu me sinto muito, eu gosto do desafio, me leva para trabalhar, levantar todos os dias a televisão. Isso eu já comentei, né? O cinema, ele me dá mais prazer artístico, sabe? Eu me realizo mais como artista no cinema. Resultado apurado. Exato, é essa coisa de até ficar perfeito, ninguém para de filmar. E o teatro, ele é eu posso ir mais perto das beiradas do precipício, sabe? Eu vou mais longe no teatro. Eu não tenho medo de pisar no acelerador, eu faço minhas experiências de exagero no teatro, sabe? De emoções, ou de não emoção, ou de frieza, ou de contenção, isso tudo no teatro, porque você tem mais tempo de trabalhar, para trabalhar, né? E Você ele tem te aquele. permite isso também, né? Me corrija se eu estou errada, porque eu não sou Não, atriz, eu sou empresária artística. Tem uma diferença, uma distância grande, né? Por mais que eu esteja envolvida há muitos anos no meio, eu não vivencio a atuação. Mas o que eu penso do teatro, entre outras tantas coisas, é que além de você ter todo esse tempo de ensaio, tudo isso, mas você faz um espetáculo ao vivo a cada noite. Você pode dar uma ousadia, né? Você ousa ali, ousa aqui, até testando ao vivo com a plateia numa noite. Não deu muito certo, você ajusta e pode mudar. Isso também é uma forma de você dar uma brincada ali com o teu processo criativo. Eu estou correta? é verdade, você está corretíssima, porque o teatro ele permite essa tentativa e o retrocesso. Ele diz, "Ih, não funcionou, vamos voltar atrás." Televisão e cinema não permite. Você arriscou, valeu e pronto. Está lá para gravado, daqui a 200 anos está lá ainda. Então, isso, por um lado, é uma coisa bacana você fazer coisas assim para a posteridade, para a eternidade. Por outro lado, tem isso de que você não corrige, né? Você não se, ou você corrige ali na hora, ou você não corrige. Você não Ou pode já testar era. para ver. Ou já era. Então, as preparações, você perguntou, a segunda parte da pergunta era sobre a preparação. Eu tenho os processos meus de estudo de personagens são semelhantes. Eu sou um cara que acha, eu tenho certeza de que o que importa no nosso trabalho é o texto. Tem que ler o texto, tem que saber o texto, tem que entender do que se Tem que trata. entender o texto. E deixa o texto mandar. Não tenta mandar no texto, deixa o texto mandar. Quando você tiver isso tudo bem estudado, personagem bem construído, ele trabalha sozinho, o personagem faz as coisas. Mas esse processo é igual. A urgência é diferente na hora da realização. Você tem uma urgência na televisão, eu preciso acertar nas 3 ou 4 primeiras. Eu tenho que acertar ali, porque senão vai passar, vai valer e eu não fiz. No cinema, eu sei que eu preciso acertar hoje, não nas 3 ou 4. Eu tenho que acertar agora quando filmar. Nós vamos ficar lá, vai passar do horário do almoço, vai entrar à tarde, mas eu sei que nós só vamos parar de gravar quando estiver bom, né? E tudo está voltado para que se faça o melhor possível. Isso é uma coisa sensacional. Parece que todo mundo é ourives. Toda a equipe, cada integrante é um ourives que detalhou e lapidou muito precisamente tudo que está ali. E tudo é preciso e exato, não tem desperdício. E na televisão tem essa urgência. No teatro é onde eu tenho a possibilidade de dizer: será que eu posso brincar de falar com pausas depois de cada palavra? Será que isso é possível fazer sem perder a atenção do público? Se eu mexer a mão em cada pausa, dá certo? Isso é uma experiência que não dá para fazer em televisão, não dá para fazer em cinema. Pode até fazer no ensaio, mas você não chega a entender se funcionou. No teatro você leva isso por semanas durante os ensaios e depois você leva para o público, como você muito bem disse, que você
você vê com o público. Não precisa rir. Você sente se o público está na sua ou não está. Sim, Você sabe se o público está na sua mão. Você não tem sim. dúvida disso. E aí, ali Você você sente vai na fazer o teste. respiração do público se ele está ali Exato. contigo, né? É Exatamente. impressionante, porque Uma você sente energia, é a uma energia muito, respiração. é uma energia boa e ao mesmo tempo muito perturbadora, né, Cláudia? Porque eu sou aquele, eu ainda tenho, para sempre eu tenho uma grande dificuldade de entrar em cena. É difícil, porque ali está a plateia, começa a entrar em pânico, eu me perco naquelas pernas, não sei mais como é a minha entrada, o contra-regra tem que me empurrar. Depois que eu estou lá dentro, ok, vai lá. Mas eu tô a antena está no público direto, assim. Eu levo um tempo para conseguir me entregar na cena. Todas as noites e todas as noites. É, É, depois de uns 5, 8 minutos, aí eu estou em cena e aí, como eu digo, eu uso essa expressão, é o personagem que faz. é, eu tive uma experiência muito curiosa no teatro. Eu não sou produtora teatral, eu estou produtora teatral, porque eu produzi em Ah, é? 2018. Eu produzi em 2018 um espetáculo chamado Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que conta a minha história com meu ex-marido. A gente tem 25 anos de diferença de idade, então, quando a gente começou a escrever esse espetáculo e tal, ainda se falava muito pouco sobre casais com diferença de idade tão grande quando a mulher é mais velha, né? E, enfim, a gente teve a ideia de fazer esse espetáculo. Eu queria muito produzir alguma coisa para ele. Ele era um jovem ator. Eu tinha muita vontade de produzir alguma coisa para ele. E acabou que, por um acaso da vida, surgiu a ideia de contar a nossa história e a gente acabou contando. E nada mais justo do que eu produzir o espetáculo, né, que eu estava tão envolvida ali. E por conta dessa produção, eu passei um ano direto em cartaz dentro do teatro, né? Passei 2 meses ensaiando, participando da produção toda. A produção foi realmente minha, eu era produtora geral. Mas eu passei esse ano inteiro. Eu só não fui a 2 dias de exibição porque eu tive que viajar a trabalho, mas todos os outros dias eu conseguia conciliar. Algum assistente meu ia para as viagens e eu estava no teatro todas as noites. Então, realmente, eu sempre acompanhei muito os espetáculos de artistas meus. Eu trabalhei muito tempo com o Leandro Hassum, então é uma coisa que você vai com muita frequência comédia. A Alexandra Richter também é do meu escritório, estava sempre, Caruso, enfim. Mas você está literalmente todos os dias, em todas as apresentações, te dá uma visão muito diferenciada. E como eu, de uma certa forma, era, entre aspas, protagonista da história, né? Porque a Paula Bulamarque que fazia a personagem que representava a Cláudia ali naquela história. Mas no final das contas, tinha um offzinho meu e tal, e acabava que as pessoas no Tititi descobriam que eu, aquela pessoa que estava ali no fundo da plateia, era a tal da Andréia, que estavam contando a história lá. Então, mesmo não sendo atriz, eu vivenciei a coisa do público se identificar com uma história que está sendo contada e abordar o artista, né, naquela situação. E pude vivenciar literalmente a cada dia um espetáculo funcionando de uma maneira diferente por conta de plateias completamente diferentes. Claro que o espetáculo ele era igual todas as noites. Ele não era um espetáculo que cabia escorregar muito. Era uma comédia romântica, mas não era uma coisa que cabia muito sair ali do texto. Mas a reação da plateia faz com que o espetáculo tenha uma temperatura em alguns momentos diferentes, né? É, é. E é interessante porque a reação da plateia, ela muda conforme o dia, não necessariamente mudando muito, assim, o perfil socioeconômico da plateia é mais ou menos igual. Mas se choveu ontem, muda hoje. É uma coisa, tem várias Exatamente. variações assim que estão fora do controle e que é uma curtição também. É muito legal ver isso acontecer. Nos dias em que daí nada dá certo e a plateia parece que está pensando em outras coisas, é muito, É muito assim, dureza. frustrante.
É dureza, frustrante. Mas isso são dias raros. Geralmente a pessoa sai de casa, estaciona o carro, pega o elevador, vai ao teatro. Ele não vai lá para se incomodar, ele vai para gostar. Ela está muito E predisposta a gostar, né? claro, claro. Então ela Exatamente. vai, Isso eu acho que o ela teatro tem essa grande vantagem. A plateia está ali para te aplaudir, porque ela foi ali para te assistir. Né? É difícil você ter uma exatamente. plateia dura que não esteja muito afim. É muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Eu concordo com você. É verdade, é verdade. Concordo com você. Werner, me diz uma coisa. Atualmente você está ministrando um curso online de interpretação para a Casa de Teatro Tô. de Porto Alegre, não é isso? Uhum. Como é É, que tem a sido essa casa, experiência? pois é, muito legal. A casa tinha me convidado outras vezes, mas aí não dava, porque eram aulas normais, presenciais, eu não poderia fazer isso, não poderia ter certeza de estar em Porto Alegre nos dias de Sim. gravação, porque eu passo a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, ou Rio e São Paulo, na verdade, a maior parte do tempo. Quando entrou a pandemia, pintou a ideia de, pô, vamos fazer isso online. Ninguém sabia ainda como fazer aula online, ainda mais de atuação. Sim, Então eu fui inventando um método, porque é uma atuação para cinema e TV, então a gente usa justamente a lente dos celulares, que todo mundo tem, para fazer maravilhoso. os exercícios. E sabe que tem sido sensacional, porque hoje ainda hoje foi uma aula inaugural do segundo grupo. Então a pessoa já tinha participado de um e ela disse que ela guardou o primeiro exercício e o último, e que a diferença entre um e outro é impressionante porque você tem um processo de aprendizado com a sua imagem e você fez tudo. Não tem um cara gravando você, é você que se gravou. Você que repetiu várias vezes até escolher aquilo. Você escolheu o cenário, figurino, tudo você escolheu. O texto fui eu que dei. E esse processo de crescimento, eu fiquei surpreso, o pessoal lá da Casa de Teatro também ficou surpreso, porque disse assim, olha, as pessoas adoram o curso e as pessoas crescem de um jeito assim tão perceptível, não são pequenos detalhes, não. Você olha e diz, nossa senhora, mas agora realmente e eu dou coisas complicadas, viu? Fazem Shakespeare, fazem Wim Wenders, fazem filmes, fazem teatro, fazem Tennessee Williams, né? Falabella, depende para cada situação, né? Sim. Tem que desenvolver vários tipos de aptidões. Então tem um trabalho que é muito legal. Eu estou trabalhando com duas turmas agora, de uma turma que trabalha mais um trabalho mais especificamente detalhes de construção, de expressão, de rosto, de técnicas junto à lente, e um outro que trabalha mais as partes emocionais de uma construção de personagem para atuação em televisão e cinema. Que é diferente, como eu falei, né? No teatro você faz testes nos seus limites. Televisão e cinema, os seus limites são a lente que impõe. Então Sim. você tem que saber lidar com ela. E ela vira uma grande aliada, você faz coisas sensacionais com uma lente. Eu adoro fazer cinema e televisão, adoro. Você está ali muito mais cerceado, né? Porque no teatro você tem uma área de atuação corporal absurda. É, Numa lente, seja de celular, então nem se fala, porque eu acredito que cercia mais ainda, é né? aqui, né? É aqui, ó, a área expressiva do ser humano numa lente é aqui. É. E isso fica. E você tem muito a explorar nisso. E é um mundo Sim, inteiro. É só ver como fica quando você não sabe. Você começa fazendo e diz assim, nossa, mas que coisa, né? Eu tenho vários alunos que são atores, que trabalham, fizeram todos os cursos da escola de teatro, da faculdade e tal, e não encontram, não se encontram em casa, não se sentem em casa diante de uma lente, porque não entendem as regras. A lente recria o espaço. Está recriado o espaço. Nós temos que saber trabalhar com ela. Você está falhando para e mim. quem não.
quem não está no teu curso ainda tem esperança de abrir novas turmas? Sim, essa turma que começou hoje está aberta ainda. Está aberto Hoje foi ainda. a aula aberta inaugural, tinha gente lá assistindo para ver se queria continuar. E Sim. pode procurar lá no Instagram da Casa de Teatro Poa é o nome, Casa de Teatro Poa. Entra lá no Instagram e entra no curso. Sábado é a próxima aula. Sábado é uma aula longa, de 3 horas, que é quando começa esse curso, vai até setembro. O Vai outro até está rolando setembro. já. É uma turma fechada já rolando o curso já. Vai até setembro essa Até nova. setembro. Até setembro. Maravilhoso, muito bom. E é uma coisa que provavelmente, conforme você for tendo a sua agenda de gravações, você vai podendo se organizar, né? Obviamente, É, às eu, vezes, durante uma novela não é tão fácil, mas entre um filme, uma novela, alguma coisa assim, você vai conseguindo se organizar, né? eu fiz o ano passado, a única coisa que eu consegui fazer o ano passado foi um longa em São Paulo, chamado Moscou, e eu pedi para eles, quando fechamos o contrato, eu disse, olha, eu preciso de quartas-feiras e sábados de manhã, eu preciso do tempo para dar aula. Então, nas 3 semanas que eu fiquei, só uma não deu para fazer no sábado. As outras todas foi conciliável, sabe? Porque Ótimo. talvez em novela seja mais difícil, É. mas aí tem que os alunos também eu tenho que negociar com eles, porque eles sabem que é dali que eu venho e é isso que eu estou ensinando, né? Então, mas até agora não Faz parte aconteceu. do É show, tudo né? fruto da pandemia. É, faz parte do show, Não, e exatamente. essa agenda que não dá para se prever, imprevisível mesmo, do artista, é bom já entrar no ritmo, né? Teremos Exato. aulas a Exato. combinar. Saber que de uma hora para outra uma coisa é cancelada, né? Ou que de uma hora para outra o que ia terminar às 3 da tarde termina às 10 da noite. Exatamente, exatamente. Mas esse processo de curso é muito interessante, né? Porque você ensinando, você acaba aprendendo tanta coisa bacana também, tanta coisa interessante, né? E abrindo os horizontes de relacionamentos, novos relacionamentos, é muito bom, né? Ensinar é muito bom, porque a gente sempre acaba aprendendo muita coisa. É verdade, é verdade. E essa relação de ensinar e aprender, ela fica sendo de mão dupla, né? É muito bacana isso. O que você falou é pura verdade, pura verdade. Eu tenho uma curiosidade. Em 2020, você lançou um projeto novo, que é a Casa da Lagoa. Como é que é esse projeto? Esse projeto ainda existe? Fala um pouquinho. Existe, existe. Ele se chama atualmente módulo W. É um módulo que foi criado, construído. Ele não é um container, ele foi construído todo com materiais especiais para fazer dentro de uma fazenda que fica na beira de um complexo de lagoas imensas que tem no sul, um ambiente extremamente sofisticado internamente, de design, de tudo, né? Dos objetos que estão lá, da roupa de cama, de tudo, né? Mas dentro de uma fazenda de verdade, que já é um hotel fazenda. Mas é uma fazenda de verdade. Tem cavalo, tem gado, tem ovelha, tem peão, tem estábulo. Não é aquela fazenda, o seu passeio a cavalo lá, você anda por quilômetros dentro da fazenda. Não é aquela coisa que fica andando dentro de um cercadinho. É uma super E experiência. é uma coisa que eu sempre gostei da área de turismo. Então eu fiz essa experiência, ele é realmente experimental. Eu estou aprendendo, estou mexendo em coisas, para depois ampliar e botar mais alguns lá, mais alguns módulos e também para botar em outros lugares, né? Mas ele está sendo muito bem aceito. Nós tivemos o problema, ele ia ser lançado, estava pronto para ser lançado na Páscoa de 2020, que não existiu, estava, né, lockdown, não teve Páscoa. Sim. Aí todo o inverno fechado, 7 meses fechado. Nossa, Ele não chegou a ser lançado. E ele foi sendo aberto aos poucos no final do ano passado, começou e agora está com uma boa procura. Ainda dá para ser maior, porque ainda temos os miolos das semanas, né? Porque nós não sim. estamos em temporada de férias.
mas tem muita procura, tem muita fila sempre para o final de semana. Isso tem sido uma coisa legal. As pessoas gostam. Os depoimentos das pessoas nos seus Instagrams são sempre muito calorosos e muito assim maravilhados. E o lugar é Bacana. sensacional. Se você olhar lá, chama-se Fazenda Pontal, que é um outro Instagram que pode ser. Sim. Tem site, Instagram, Facebook, Fazenda Pontal. Existem várias no Brasil, aquela é de Maquiné, é o Tá. nome do município. Maravilhoso. E aí foi Gente, se legal alguém fazer tiver fazer um dúvida, me comercialzinho procura no aqui, é bom. inbox que eu passo o Instagram. Ótimo, ótimo. Werner, a gente já está com 1 hora de live, tem 599 mil perguntas ainda, mas eu não vou te prender aqui, porque você vem de horas de aula e É. a gente faz uma outra live qualquer dia desses, né, para Pois é, continuar. a gente ficou em 3 novelas, né? Tem coisas sensacionais, tem eu e Fernanda, tem umas coisas legais ainda para Exatamente. conversar. Vamos marcar uma outra live mês que vem, Vamos, né? E aí a vamos sim. gente conversa mais um bocado. Mas eu também costumo dizer que eu adoro terminar a live com 1 hora, 1 hora e 5, porque é para deixar um gostinho de quero mais, né? A gente sempre tem um tanto mais para conversar, mas de qualquer maneira, hoje eu não vou te castigar, porque você realmente já teve um dia puxado, acabou a aula às 9 horas para estar às 9h12 aqui com a gente. Quero te agradecer demais. A live foi uma delícia. A galera aqui ficou o tempo inteiro com o dedo nos corações, os corações pipocando, todo mundo adorando. Ah, que legal, que Vamos legal. combinar depois pelo WhatsApp para a gente marcar uma outra live. Muito, muito, muito obrigada mesmo por você estar aqui. Ah, Se semana que vem você tiver tempo, assiste a minha live, que eu vou fazer uma live bem diferente com uma médica que é especialista em luto de UTI. A gente vai olha falar aí, como é que está o luto das famílias nessa esse situação assunto é tão legal, hein? atípica como é a pandemia. Então, eu acho que vai ser uma live, não vai ser uma live tão leve, mas eu acho que vai ser uma live muito interessante. Se você puder Esse assunto é bom, prestigiar. eu gosto desse assunto. Esse assunto é bom. A gente aprende muito, até profissionalmente, nisso aí. Eu gosto desse Eu assunto. tento Eu diversificar. agradeço muito a você pelo convite. Essa conversa foi tão boa, foi Que bom, tão velho. simpática, você tão bonita assim, é tão legal fazer essa live aqui com você, viu? Muito E obrigada obrigado a mesmo. todos os coraçõezinhos aqui, ó. Muito obrigado, gente. É isso Um aí. beijo a todos. Vou deixar a live salva. Quem quiser assistir de novo, pode assistir. Quem não assistiu, tem a possibilidade de assistir de novo. E semana que vem, estou aqui terça-feira de novo, 8h02 da noite, com a doutora para falar sobre luto na pandemia. Beijo, fica com Deus. Até Muito mais. Beijo, obrigada. beijo. Tchau, gente. Até mais. Beijo.